Para se fazer uma peça de roupa, não necessariamente você precisa de fazer a modelagem de forma complexa, ou seja, cheia de fórmulas e cálculos. É possível fazer a modelagem de uma forma mais simples. Para isso, você precisa de pensar de forma simples também. Eu gosto de pensar da seguinte forma: o que eu tenho que fazer para que aquele tecido se adeque àquele tipo de corpo o qual vou fazer a roupa? O objetivo dessa aula é te levar a raciocinar a modelagem. Então você deve sempre se perguntar: por que foi feito assim? Como foi feito? Tem que ser sempre dessa forma? Como eu posso fazer diferente? Eu vou te dar alguns exemplos aqui para você conseguir entender melhor o que eu estou falando. Toda modelagem tem a frente e tem as costas. Imagine que você está fazendo uma saia. Então eu tenho a parte da frente da saia e a parte das costas. Agora faça uma linha imaginária na exata metade do seu corpo, como eu vou exemplificar aqui, ó, na frente e nas costas. De modo geral, as pessoas têm o lado direito igual ao esquerdo, salvo as exceções em que as pessoas nasceram com alguma deficiência ou sofreram algum tipo de acidente, mas de modo geral, os dois lados são iguais. Isso quer dizer que se eu pegasse esse lado direito aqui e virasse por cima do esquerdo, ele teria o mesmo formato. Dividindo o corpo dessa forma, eu vou ter aqui 4 partes, ou seja, lado direito, lado esquerdo aqui na frente, lado direito e lado esquerdo nas costas. Essa linha imaginária também acontece na modelagem. Então, voltando ao exemplo da saia, eu tenho aqui a parte da frente, uma linha imaginária no meio exato aqui da saia. A mesma coisa com as costas. E é por isso que na modelagem se trabalha com a medida de 1/4, porque é dividido o corpo em 4 partes e para facilitar a gente pega uma parte da medida e trabalha os outros moldes. Alguns métodos trabalham com diferenciação entre frente e costas logo no início da execução da modelagem. Trabalha-se com 1/4 da medida também, porém se está fazendo a parte de baixo da roupa, aumenta-se alguns centímetros nas costas devido ao bumbum e diminui na frente. E se está trabalhando com a parte de cima, aumenta-se na frente devido ao busto e diminui-se nas costas. Quando se faz modelagem sob medida, que é o nosso caso aqui, nem sempre a pessoa vai ter um volume grande no bumbum e ser liso na frente, chapado, né, sem barriga, e nem sempre ela vai ter muito volume no busto e as costas mais sequinha. Então, é preciso ter bastante atenção, porque na modelagem sob medida, você tem que respeitar o formato do corpo da pessoa. Por isso que ela é feita sob medida, senão você estaria trabalhando com modelagem padrão, que é o que acontece nas lojas. A pessoa vende uma modelagem padrão. Por isso que as pessoas reclamam que nem sempre aquela roupa vai se encaixar adequadamente no corpo dela. Então, devido a essas diferenciações que o nosso corpo tem, e aqui eu só citei alguns, né, existem muito mais, todo método vai sempre precisar de algum tipo de ajuste, a não ser que você faça um manequim do seu próprio corpo e se mantenha sempre naquele corpo. Se você emagrecer ou engordar, você vai precisar também de fazer algum ajuste na modelagem. Independente do método que você for utilizar, seja o meu aqui ou de outras pessoas, o que eu vou te passar vai abrir a sua mente para você conseguir entender de forma simplificada a modelagem. Além das linhas imaginárias na vertical que você deve fazer no corpo, outras linhas também devem ser marcadas. Algumas você vai conseguir fazer utilizando uma fita ou uma cordinha, e outras têm que ser imaginárias também. E aí você vai conseguir medir de outras formas. Essas linhas imaginárias na vertical, além de te fazer entender o que é 1/4 da medida do corpo, também explica onde é o centro do corpo. Então, no caso aqui é o centro costas e aqui o centro frente, que você vai ver depois na modelagem. Então, agora eu vou te ensinar a mapear o corpo. E vou começar pelas linhas que não são imaginárias, ou seja, aquelas linhas que você consegue fazer a marcação delas utilizando uma fitinha. Eu vou começar pela linha da cintura.
A linha da cintura é uma das mais difíceis de ser marcadas, porque nem todas as pessoas têm a cintura mais acentuada como aqui no modelo. Pessoas com barriguinha, cintura mais larga, que tem essa dificuldade de marcar, uma das formas mais fáceis que eu vejo é identificar a costela no corpo e colocar a mão abaixo da costela. Naquele ponto é que vai ser a cintura. A próxima linha é a do quadril. Ela deve ser passada em volta do corpo, ficando na parte mais alta da lateral e do bumbum. Essas linhas, quadril e cintura, devem estar niveladas, ou seja, frente e costas tem que estar na mesma posição, não pode um lado estar mais alto do que o outro. Os próximos pontos podem ser marcados com a fitinha ou não, porque são pontos fáceis de ser identificados. Com a própria fita métrica você consegue fazer na hora que você estiver tirando a medida. Então eu tenho aqui a largura da mão, a largura do punho, a largura do braço, a largura da coxa, do joelho e do tornozelo. Mesmo que eu não estiver marcando com a fitinha, eu consigo identificar esses pontos facilmente. O próximo ponto é a queda do ombro. Como você sabe, o nosso ombro não é reto, ele tem uma caída. Eu considero esse ponto imaginário porque eu não consigo marcar ele no corpo sem o auxílio de uma outra marcação e nem consigo visualizar tão facilmente. Então, eu gosto de marcar da seguinte forma: coloco alguma coisa rígido na reta aqui, ó, do pescoço, do finalzinho do pescoço do encontro com o ombro, e aí eu consigo visualizar quanto que eu tenho aqui de queda de ombro. Essa medição, ela é um pouquinho enjoadinha de fazer, então se você puder, pede ajuda a alguém. A altura da cava é o próximo ponto, e eu considero esse ponto invisível também porque eu não consigo identificar ele visualmente. Eu gosto de marcar esse ponto colocando alguma coisa embaixo do braço, alguma coisa reta, rígida, para você medir daqui do final do braço até a altura do ombro. Eu utilizo também a régua que eu ensino a fazer, que fica bem mais fácil para identificar. Mas basta colocar qualquer coisa rígida debaixo do braço aqui que você consegue fazer essa medição. Com a linha imaginária no meio do corpo, fica fácil de eu identificar os próximos pontos, que são as larguras e a altura dos decotes, frente e costas. Para a largura, basta eu medir aqui do meio do corpo até o finalzinho do pescoço com o encontro do ombro. Essa medição aqui é a largura do decote. É a mesma medida para frente e para costas. E como a linha é imaginária, talvez você está se perguntando como que você vai achar isso. Bom, se eu sei que tem passando uma linha aqui imaginária no meio, eu vou identificar onde é o meio exato do meu corpo. Aqui na frente a gente tem aquela parte meio afundada aqui, ó, que fica fácil de identificar. É só achar o meiozinho dela e aí você consegue marcar. Bom, nas costas a gente tem um ossinho aqui no pescoço, é a partir desse ossinho para cá, também é onde passaria a linha imaginária. Para achar a altura do decote frente, você vai pegar alguma coisa reta, um lápis ou uma régua, alguma coisa que seja reto, e vai colocar na direção do finalzinho aqui do pescoço, na frente, onde tem o afundadozinho, você vai colocar esse instrumento seu nessa direção. E aí você vai medir do finalzinho do encontro do pescoço com o ombro, daqui do finalzinho até aquele objeto que você usou ali. Assim você acha a altura do decote frente. Para achar o costas é um pouquinho mais enjoado, então eu vou deixar uma tabelinha para você seguir. Para medir o comprimento do braço, um ponto que você pode marcar é colar um pedacinho de fita adesiva na articulação do seu braço. Aí você sabe que a partir daquele ponto você vai marcar o comprimento do braço. Ou você pode também colocar uma fita adesiva na ponta da fita métrica. Aí você vai prender aqui na articulação do braço e aí você consegue medir o braço. A medida do seio não dá para colocar a fitinha, porque senão você vai achatar ele. Então é só passar a fita métrica em volta do seu corpo na direção do ápice do seio. É muito importante que nas costas a fita não fique caindo. Então, se você não conseguir colocar, você pede alguém para acertar para você, porque essa marcação aqui nas costas tem que ficar no mesmo nível da parte da frente.
Para fazer a marcação da medida do tórax, basta passar a fita métrica em volta do corpo, abaixo do seio. Então aqui você consegue colocar a fitinha se quiser, mas como é uma marcação que é fácil de identificar, porque é logo abaixo do seio, não precisa de colocar a fita. Então você fica aí com a opção de colocar ou não. Nas costas tem que seguir o mesmo esquema da medição do seio. A fita não pode ficar caindo, ela tem que ficar no mesmo nível da parte da frente. E ainda ficou faltando a medição do gancho, que deve ser feita sentada. Quando você mapeia todo o corpo, a modelagem fica com as medidas mais precisas, porque você consegue identificar os pontos e aí fazer a medição correta. Consequentemente, você consegue entender melhor o processo da modelagem e aí tudo fica muito mais simples.